Fala, nação gremista, eu aqui, Gabriel Monteiro, no canal Camisa Imortal. Vou fazer uma pequena análise de como foi o jogo Vitória contra o Grêmio, no jogo que deu 1-1. O Grêmio cedeu o empate, né? Chegou a estar ganhando 1-0. Vamos ver então, depois da vinheta, como é que foi esse jogo, uma pequena análise. Mas antes eu peço que você curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, toda vez que tiver vídeo novo você vai receber. Então, depois da vinheta, a análise. Roda! Bom, o Grêmio foi a campo contra o Vitória, né, lá no estádio do Barradão, e numa partida onde teve já uma melhora em relação aos jogos que tinha o Quinteiros no comando. E teve algumas situações que eu gostaria de pontuar aqui, específicas na questão de marcação. Mas vamos lá. Uma jogada de bola aérea, o Wagner Leonardo cabeceia e é meio que um passe onde o Gerson recebe livre e faz o primeiro gol, faz o gol do Grêmio. Ali nós imaginávamos que a gente ia conseguir manter aquele ritmo, isso foi no primeiro tempo, manter o ritmo e até ampliar o marcador, né? Mas não foi muito bem isso que aconteceu. O Grêmio, a partir desse momento que fez o gol, ele começou a dar uma cadenciada para esperar o tempo passar, para terminar o primeiro tempo. E no segundo tempo, não mudou tanto a postura, mas nas bolas aéreas, e foram muitas as bolas aéreas em que o Vitória jogou na nossa área, na área do Grêmio, uma delas, né, uma bola parada, acabou acontecendo o gol do empate. Então o Grêmio cedeu o empate. Com um destaque importante aqui. O jogador que tinha entrado fazia 5 ou 10 minutos no jogo, não recordo o nome, o camisa 99. Ele deve ter 1,90 m de altura. E ele recebeu essa bola e cabeceou a bola e fez um gol de cabeça. Só que assim, quem estava marcando era o Dodi, que não deve ter 1,70 m de altura. Então, na minha concepção, isso não pode acontecer. Né? Que nem o meme lá da guria. Isso não pode acontecer. Que show da Xuxa é esse? Então, que marcação é essa? Que o Grêmio bota um dos seus jogadores mais baixos marcar o mais alto do time deles. Então, o cara alto tem que ir o mais alto. Iam o Wagner Leonardo e o Gemerson, né? Os caras mais altos marcar os mais altos. Então é uma coisa que o Grêmio tem que corrigir. Isso não, e não é de hoje, tá? Já faz um bom tempo que eu estou observando que nessas bolas paradas tem lá um atacante ou um zagueiro de 1,90 m e vai lá um meio campista de 1,70 m, 1,75 m marcar um cara que é muito alto. Não dá. A gente era visível que a gente em algum momento ia levar o gol. Bom, o Kiko Oliveira fez uma partida apagada, ele até tentou várias vezes, só que não conseguia passar pela lateral esquerda e talvez teve um pouquinho mais de condição de passar pela lateral direita, mas do lateral direito, mas a maioria das jogadas que ele tentou ele não conseguiu terminar, não conseguiu executar com sucesso o drible. Entrou o Aravena no lugar dele. O meio campo estava sendo armado pelo Cristaldo. O Monsalve ficou no banco dessa vez, mas falta ainda um pouco de criatividade para ele. Isso resultou no Bright White ficar isolado. Na maior parte do tempo o Bright White ficou isolado. Quando recebia uma bola, recebia marcado por 2. Geralmente tinha que fazer o pivô, não tinha condição de virar porque estava marcado por 2. E acabava sendo uma bola quase que inútil quando recebia. Então falta criatividade nesse meio campo. O Quinteiros ele jogava com o Edenilson criando e jogava com 2 volantes. Dessa vez o Mano Menezes armou o time com, até vou falar aqui a escalação, Volpe no gol, Wagner Leonardo e Gemerson de novo na zaga, lateral esquerda Marlon, lateral direita o Igor Serrote, 2 volantes. Começou o Dodi e o Vila Sante, Edenilson e o Cristaldo. Aí Kiko Oliveira no segundo atacante e o primeiro atacante com o centroavante, o Bright White. Mas assim, eu acredito que é o seguinte, o Cristaldo ele fica muito apagado na partida, ele não consegue fazer uma bola lançada entre zagueiros para chegar no centroavante para
E o centroavante praticamente só concluir. É difícil essa bola chegar. A gente não consegue trocar 2, 3 passes sem errar. E às vezes a gente nem é pressionado. Mas quando a gente recebe a pressão é pior ainda. Mas assim, às vezes a gente tem espaço para receber esse passe com tranquilidade, dominar ela, levantar a cabeça e olhar para onde vai jogar, mas a gente não consegue. Então, se for necessário, que contrate um outro meio armador. O Monsalvo depois no segundo tempo entrou no lugar do Cristaldo, mas também não correspondeu. Mais uma partida apagada do Monsalve, tá? Tem algum problema acontecendo com ele, não pode. Ele tá rendendo tão pouco. Mas assim, defensivamente a gente até teve uma certa consistência. Os nossos laterais muito brigador, pegador, não deixavam os pontas avançar muito. O Serrote venceu a maioria das bolas que teve o combate direto com o ponta esquerda deles. Nosso lateral esquerdo também conseguiu segurar bem o ponta direita deles. Mas na questão da marcação mesmo individual, não pode, assim, o Dodi marcar um cara que é uns 15, 20, 30, sei lá, 30 centímetros mais alto que ele. Não dá, não tem como isso acontecer e achar que isso é natural. É uma falha de posicionamento de quem vai marcar quem. Mas assim, cedemos um empate de novo, né? Mas está começando a surgir alguma evolução, principalmente ali no sistema defensivo, apesar desse ponto específico aí que eu falei em relação à estatura. É um Grêmio que não adianta, vai ter que se reconstruir, se reinventar. Os jogadores, a maioria são tudo pouco tempo de time, né? Ainda tem que ter uma questão de entrosamento. Mas se for necessário na janela, quando abrir, traga um outro camisa 10. Traga 2 zagueiros direito, pelo lado direito. Olha só, a gente venceu não, a gente empatou a partida porque o Gemerson fez o gol. Depois de ter entregado 2 gols e quase um terceiro no último jogo, né, contra o Godoy Cruz, dessa vez ele fez um gol, pelo menos um empate, e na verdade estava garantindo a vitória, né? Mas com uma falha de quem marca quem, o Grêmio acabou cedendo o empate. E foi uma bola que, assim, teve um pouco da falha do Volpe também. O Volpe que saiu, catou borboleta, não achou nada, e o atacante só testou para dentro do gol. E na marcação, como eu disse, ressaltando isso, estava o Dodi, que não poderia ser, ele tinha que ser o outro mais alto. Mas são coisas que eu espero que o Mano Menezes esteja vendo isso, espero que o Felipão, que chegou há pouco tempo, finalmente assumiu a coordenação, também esteja vendo isso, para, né, intervir, ó, falar, ó, não dá para, né, nessa questão de marcação, botar tanta diferença de altura e de estatura. Tá? Então, basicamente esse é o resumo, tá? O Grêmio empatou, tá no Z4 ainda, 18º nesse momento que eu tô gravando o vídeo, mas provavelmente se o Santos vencer, ele cai uma posição e vai 19º de novo. Então, basicamente não muda a posição. Ele chegou a estar a 12º quando estava vencendo a partida. Claro, tinha que fechar ainda a questão do jogo do Santos, né? Mas ia estar fora do Z4 se ganhasse o jogo. Mas vamos lá, a gente tem que não foi de tão ruim. Claro que foi devido ao que o jogo se propôs. Era muito mais de nós vencer do que perder esse jogo. A partida se mostrou dessa maneira. Mas empatar fora de casa não é um negócio tão ruim. Só que o Grêmio não pode deixar esses pontos, né, simplesmente irem embora. Vão ter que recuperar ele lá na frente. Não sei como, mas vão ter que recuperar. Tá? Então, chegou até aqui, obrigado por estar no vídeo. Peço que mais uma vez que você se inscreva no canal e até o próximo vídeo.